e eu estava na aldeia Santa Isabel, que é uma aldeia Carajá. Naquele tempo, a aeronáutica tinha uma base dentro da aldeia, praticamente, né? E ele me passou uma descompostura, falou assim: você é um comunista, você não tem nada que está fazendo aqui, você tinha que estar na universidade, não aqui enchendo o saco da gente, né? Porque eu estava denunciando o que estava acontecendo lá para os jornais, né? E eu saí, me expulsou da área. Imagine, um oficial do Exército, da FAB, me expulsando da área indígena. Olá pessoal, começa aqui mais um Filó, podcast da Conexão. E aqui a gente se conecta para valer. Por isso, então, a gente traz convidados especialíssimos, cada um de uma área diferente, e principalmente que para deixar um legado para nós, para que a gente possa aprender, né, com as várias atividades que existem, e principalmente também se encantar com elas. Habib, tudo bem? Espero que esteja Tudo tudo bem, ótimo com Habib? você. E hoje é um dia de encantamento mesmo, hein, com o nosso convidado. Hoje é, Habib. Hoje tem a gente vai entrevistar uma grande pessoa, que eu tenho muita admiração, com que eu aprendi muito. E, assim, alguém com quem eu sempre tive bons papos, e alguns papos só com ele que eu poderia ter mesmo, viu, Habib? Mas logo mais pra frente vocês vão saber. Muito bom. E quem é então o nosso convidado? Habib, estamos aqui com o professor André Toral, que é historiador, antropólogo, quadrinista, ilustrador, mestre em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em história pela USP. Atualmente, ele é professor de estética e análise da imagem na Fundação Armando Álvares Penteado, lá onde eu tive a honra de ter aula com ele de história da arte. E é uma das matérias que eu mais gostei de ter tido aula lá. E foi muito bacana, Habib, abriu muito a minha cabeça. Torel é uma pessoa que eu tenho muita admiração mesmo. Com certeza uma história, né, solidificada e vai compartilhar isso com a gente. Toral, uma alegria receber você aqui e nós começamos sempre pela biografia. E você sabe que muitas vezes, né, às vezes nas palestras, as pessoas, eu chamo alguém para contar e ela fala: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, tal, tal, tal. Eu falo: não quero saber o que você é, quero saber, né, quem é você. Então você, como biógrafo, também sabe, né, exatamente o que é trazer uma biografia. Então conta um pouquinho da tua história e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Gabriel. Prazer estar com vocês aqui. Amigo, prazer conhecê-lo. Eu não estou dando mais aula na FAAP, eu acho que já faz 2 anos, né? Depois da minha aposentadoria da FAAP de dar aula, né? Da docência. Depois eu fiz a graduação na USP e fiz o pós-doutorado na Unesp também, né? Que não foi mencionado no campo da história da É, arte. O que eu acho interessante, assim, quando você pergunta quem sou eu, né, na verdade, nós somos muitas pessoas ao longo da vida, né? Isso é uma coisa boa de envelhecer, que você vai testando e fazendo muitas coisas diferentes, né? Pelo menos eu me coloco assim, né? Então, eu acho que a gente planeja no colegial um futuro para a gente e depois dá tudo errado, dá tudo diferente do que a gente planeja, né? Então, quando a gente é adolescente, a gente tem uma ambição desmesurada, não, vou fazer isso, e, e dá tudo completamente diferente daquele seu planejamento, né? Eu achei que eu ia ser um desenhista, um artista, né? Porque eu tenho minha família, minha mãe é professora, foi professora de História da Arte no FAO, meu pai é pintor, os dois estão vivos até hoje, aí, vivos se produzindo. E aí ao invés disso, eu fui fazer ciências sociais, né? Eu quis entrar na FAAP, mas o salário da minha mãe como professora universitária não deu certo. Então eu fui fazer ciências sociais na USP e me interessei pelo assunto, principalmente por etnologia indígena. Então, ao invés de virar artista, eu enveredei por antropologia, mais especificamente etnografia indígena. Comecei a estudar os grupos indígenas no Brasil Central. Graduei e depois do meu mestrado, sim, aí foi sobre a religião num grupo indígena muito conhecido, né, que são os Carajás. E aí eu tinha uma pesquisa acadêmica sobre religião dos Carajás, né? Quando a gente fala Carajá, na verdade, a gente está falando os Carajás. São 3 grupos que falam uma mesma língua, muito parecida, né? São variações dialetais da mesma língua. Eu gastei muitos anos da minha vida, né? Praticamente até os 35 anos eu só fazia isso, né? E por incrível que pareça, eu me dei bem profissionalmente. Eu era um especialista em etnografia Carajá e, aos poucos, esse meu trabalho, que fala sobre religião, sobre cosmologia, sobre a visão de mundo Carajá, como eles veem o mundo deles, que não é o mesmo que o nosso, né? Quer dizer, eles veem coisas diferentes no mundo e essa é uma visão basicamente religiosa.
E eles têm muita vitalidade na manutenção da sua própria cultura. Até hoje em dia, né, apesar de ser um grupo que tem um contato já secular com a sociedade branca. E aí eu comecei a virar especialista, comecei a trabalhar em processos de demarcação de terra, dando consultoria, acompanhava então grupos da Plazia de São Félix, trabalhei com o governo, trabalhei com o FUNAI, com a Procuradoria da República, na Justiça Federal, como perito. Então foi uma coisa para mim, uma surpresa. E essa é uma outra coisa curiosa da vida, né? Como eu falei, na vida a gente vai sempre se reinventando. E aos 35, 36 anos, assim, eu tive uma série de desgostos, né? Desgostos, problemas na área, com a advogada, ameaça de processo, uma coisa muito chata. E eu falei assim, muito bem, vou continuar na área, né, de grupos indígenas, mas eu queria fazer outra coisa, né? Então, com essa idade aí, eu comecei a desenhar e era como um hobby meu. Eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre gostei muito, mas nunca tinha tido oportunidade de fazer, que é história em quadrinhos, né? Então, eu comecei a publicar tarde, quando eu tinha 36 anos, e aí eu decidi que, além do meu mestrado em antropologia, né, que eu fiz no Museu Nacional, eu ia fazer uma outra coisa na minha vida. Eu queria mexer com história, com ilustração, com iconografia, com pesquisa sobre imagens, né? Eu sempre gostei muito de imagens. E aí a minha tese de doutorado foi na área de história. Aí eu já tinha uns 40 anos, mais ou menos, 43 anos e tal. E aí da área de história eu comecei a docência, comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula na Unesp, na FAAP, dava muita aula em curso de formação de professores indígenas também, né? Curso de formação de professores bilíngues, Guarani, Caingangue, Xoclengue, Carajá, Javaé, Xambioá e principalmente Tapirapé, né? Que hoje chama Ampuã, é um outro do norte do Mato Grosso. E aí minha vida mudou eu parei de trabalhar só com grupos indígenas e comecei a dar aula, né? E aí foi nesse ponto da minha vida, em 2002, que eu comecei a morar em São Paulo, né? E comecei a dar aula direto na faculdade, dava aula sexta-feira à noite, sábado de manhã, achava que era a pessoa mais feliz do mundo. E ganhava bem, né? Porque naquele tempo, naquele começo de ano 2000, essas 2 décadas, bem pago, né? Então, e para mim teve um choque cultural, que eu trabalhava no interior do Tocantins, do Mato Grosso, e de repente estava dando aula na FAAP, né? Uma coisa, gente linda. E aí foi isso, né? E aí se passaram 20 anos, né? Fazendo aula e desenhando. Basicamente eu fazia isso, né? E aí foi aí que eu conheci o Gabriel Charaf Bidini, 3, 4 anos atrás, né? Aí eu também saí da FAAP, né? E resolvi fazer outra coisa, que é também uma coisa além da história em quadrinhos, que é pintar, né? Eu sempre gostei muito de pintar, eu tenho muita atividade como gravador, né? Eu faço gravura em metal. Então agora eu peguei a minha prensa que estava aqui em São Paulo, levei para Atibaia e lá eu tenho um ateliê, é onde eu estou trabalhando atualmente. Então essa foi a última virada, né, da minha vida. Agora eu ia falar produtor rural, mas a gente não produz nada lá, a gente só produz cachorro, né? Produz arte, né? É. E aí eu estou cuidando do sítio e fazendo gravura, estou com uma exposição marcada para o ano que vem, estou pintando. Mas eu não subestimo a pintura, é muito difícil, e eu comecei tarde, então eu estou aprendendo, né? Eu me coloco sempre na posição de um aprendiz, né? Então, gente, eu acho que é isso que é divertido, né? Você nunca se acostumar a fazer uma coisa, né? Procurar sempre ir mudando. E se você não muda, você está frito, porque a vida mesmo trata de te empurrar e falar, você não aguenta mais fazer isso, muda, faz outra coisa, né? Então, querendo ou não, você tem sempre que encarar uns lutos, né? O luto de parar de viajar para o interior, o luto de parar de dar aula, o luto de perder o contato com os alunos, sempre você morre para algumas coisas e nasce para outra coisa, né? E eu tento, na medida da minha coragem, né? Eu tento descobrir coisas novas, tal, para não é que eu seja heróico, é uma condição, né, que a gente tem de se renovar e se redescobrir. Mesmo fazendo a mesma coisa, você pode fazer isso de uma forma diferente, né? E como eu agora tenho 66 anos, eu tenho muita coisa, né, que eu já fiz, eu fico pensando, né? A minha casa está lotada de coisa, né? Objetos, livros que você vai guardando, e fica mais complicado mudar, né? É como
caramujo e começa a ficar com uma casca muito pesada atrás, né? Então isso eu sinto essa dificuldade hoje de ser mais ágil. Eu agora vou fazer uma viagem para a Itália de 3 semanas e fico roendo as unhas, assim, nossa, mas as contas, né? Os cachorros, quem vai cuidar disso tudo, né? E as coisas se arrumam, né? Então é isso, eu agora estou nessa, né? Mas quem sabe o que eu vou fazer daqui a 4, 5 anos, né? Você sabe que antes do Habib entrar com uma colocação, eu sou muito fruto da antroposofia, né? Dos setênios, né? A minha vida sempre tem mudanças importantes a cada 7 anos, né? Eu tenho observado isso. E parece que você também, né, Toró? Parece que você também tem, né, o lado da antroposofia aí provocando algumas mudanças. Habib, Ah, Habib, eu ouvi o Toral falando aqui, mas ele é muito modesto, viu, Habib? Ele não contou um monte de coisa aí. Tem tantas obras que ele fez que eu tenho acompanhado, e são obras maravilhosas. São assim. É que eu sempre lembro do Toral, porque eu tive o privilégio de ter tido ele como professor. Depois ele também estava ali, ele não estava exatamente na banca, mas estava como convidado na apresentação do meu TCC, fez colocações excelentes ali. E eu gosto de falar que eu acho que a gente nutre uma amizade, né, Tural? Eu gosto muito de você, você é um cara muito querido, eu acompanho muito o seu trabalho e sempre tô feliz de ver de ver o seu caminho. E eu lembro, Habib, que nas aulas do Tural ele conseguia, parecia que fazia a gente viajar no tempo. Eu não sei se era eu ou se era ele, mas ele conseguia fazer com que a gente entrasse quase na cabeça do artista ali, o que ele queria passar através daquilo. Então o Tural sempre foi muito bom nisso. E Tural, eu acho que tem um ponto que você não falou, eu não sei se você pode contar pra gente, mas você me contou que uma época você queria ser padre. Como que foi isso? Porque eu acho que sua vida deu um turn, Não, assim. não, não, eu nunca quis ser padre, né? Vamos deixar legal. Eu queria ser agente pastoral, né? Ah, é isso, eu confundi. Na minha cabeça, culpado. Eu trabalhava com grupos Carajás próximos de São Félix do Araguaia. E eu entrei em contato com o pessoal da Prelazia de São Félix e principalmente com missionários da Prelazia de São Félix, que estavam ligados à Prelazia de São Félix, né? Mas eram de uma outra ordem, eram as Irmãzinhas de Jesus, né? E as Irmãzinhas de Jesus eram freiras da congregação, da congregação que chama Irmãzinhas de Jesus. Tem também a congregação dos Irmãozinhos de Jesus, né? Então, é uma congregação que tem como carisma, né, a, a encarnação da pobreza evangélica, né? Então, eles vivem, por exemplo, eles viviam como os Apuaua, né? Então, eles viviam como os Apuaua, trabalhavam como eles, plantavam como eles, e eles davam testemunho de vida cristã. Eles não eram missionários que iam lá pregar a palavra de Deus, mas eles mostravam como os cristãos se comportavam, né? E davam um exemplo de vida cristã. E aquilo me impressionou muito, né? Eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha visto o cristianismo ser vivenciado dessa forma. A gente está acostumado a ver o cristianismo mais dentro da hierarquia da igreja, né? A coisa paramentada, a instituição. E dentro da pobreza dela, da modéstia que elas viviam, eu não tenho nem medo de dizer isso, não. Elas foram responsáveis pela sobrevivência dos Apuial. Provavelmente os Apuial, os Tapirapé não existiriam hoje se não fosse a intervenção delas, né? Era uma ordem contemplativa, então elas estariam lá para orar, né? Mas elas viram que a necessidade de intervenção, principalmente na área de saúde, era tão gritante que elas precisavam fazer alguma coisa, senão eles iam morrer de gripe. Elas viram que era preciso educar, ensinar a malandragem do branco, era preciso ensinar a ler e escrever o pessoal, senão eles iam ser enganados nas trocas comerciais. Era preciso fazer uma escola, prover saúde, né? E como você faz isso? E também assistir o grupo na questão da terra, porque era um grupo que estava sendo despejado, grupos indígenas estão sendo despejados hoje em dia no Brasil, grupos de uma língua parecida, Guarani do Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? De uma forma absolutamente injusta, né? E elas interviram. E quando eu cheguei lá, em 77 ou 78, eu chapei nas velhas lá. Falei, nossa, não é possível. Principalmente tinha uma senhora, a irmã Genoveva, chamava de Veva, que tinha uma mão, a mão de um trabalhador rural. Ela já era trabalhadora na agricultura na França e foi para lá e continuou. Ela plantava roça, ia de bicicleta,
derrubava, queimava, fazia coivara, de uma delicadeza, né? E eu fiquei com muita vontade de trabalhar com eles, né? E eles precisavam de uma pessoa como eu que pudesse fazer uma série de trabalhos acessórios, né? Então eu fui consultor na área de educação indígena, né? Fui chamado também para fazer para coordenar o grupo técnico da FUNAI na época, né? Que ia fazer a demarcação da área Tapirapé. Então, com muito orgulho, eu chefiei o grupo da FUNAI e os Tapirapé me chefiaram, né? Eu era uma espécie de consultor de luxo, né? Eles diziam, ó, André, nós vamos fazer isso, essa é a nossa área. E o meu trabalho como antropólogo era registrar esse território deles. Então, foi um trabalho para mim que abriu meus olhos, fiquei muito impactado. E tive muita dificuldade, porque nessa época, mais essa demarcação do urubu branco, né, que chamaram urubu auão, foi mais ou menos em 1998. 1980, 81, 82, assim, eu estava trabalhando lá já na área, né, e eu estava na aldeia Santa Isabel, que é uma aldeia Carajá, e um tenente da aeronáutica, um sargento da aeronáutica. Naquele tempo, a aeronáutica tinha uma base dentro da aldeia, praticamente, né? No meio da que é hoje terra indígena Parque do Araguaia. E ele me passou uma descompostura, né? Falou assim: você é um comunista, você não tem nada que está fazendo aqui, você tinha que estar na universidade, não aqui enchendo o saco da gente, né? Porque eu estava denunciando o que estava acontecendo lá para os jornais, né? E eu saía, me expulsou da área, imagina, um oficial do Exército, da FAB, me expulsando da área indígena. Achei um absurdo, mas eu fiquei muito chateado. E fui embora, e aí eu acho que eu fiquei uns 3 dias sem conseguir dormir, né? Eu fui ameaçado fisicamente, né? E quem mora no interior sabe como é importante a base militar ali. Então, quando você é ameaçado por uma pessoa que está ali na Baiana, estudante de 22 anos, e aí eu conheci, eu conheci o bispo Dom Pedro Casaldáliga, né? Que faleceu faz uns anos atrás. E ele falou assim: vem cá, André, vamos lá. Vou te hospedar na casa paroquial. Me levou para a casa paroquial, me hospedou, me colocou ali no quarto dele, que era um quartinho modestíssimo, humilíssimo, uma coisa assim. Eu falei: é aqui que mora o bispo? É aqui que dorme o bispo? Ele falou: dorme, aí fica tranquilo. Eu dormi do lado dele 3 dias, curou minha insônia. Ele me deu tranquilidade e me abraçou institucionalmente. Falou assim: não, você vai trabalhar com a gente agora. Nós estamos interessados em melhorar a situação dos Carajás e você vai trabalhar conosco. E aí eu comecei essa relação histórica de... Eu não queria ser padre, eu queria trabalhar na prelazia, eu queria ajudá-los, porque eu, como antropólogo, vi meu trabalho como sendo muito inútil, né? Eu fazia pesquisa, mas eu era de classe média alta, né? Morava na Rua Bela Sintra, aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Todos os meus estudos foram financiados pelo Estado. Eu tinha uma bolsa, eu estudava numa faculdade pública, tinha uma bolsa da FAPESP. E o que é que eu dava para a faculdade, para a sociedade? Eu não dava nada, né? Eu ia me formar e um abraço. E eu sentia essa possibilidade de ser útil, né? De devolver alguma coisa. Então, para mim, foi uma coisa muito interessante eu conseguir devolver para os grupos indígenas que eu estudei o que eu estudei, né? Esse Foi uma conhecimento natural, esse é o melhor fluxo do conhecimento, né? Receber, processar e devolver, sem dúvida alguma, né? Dentro do que você colocou, né? Duas colocações. Primeiro, assim, acho que a população em si não conhece, né? A tradição, a raiz indígena, né? Então, você teve esse olhar. O que é que você aprendeu com a cultura indígena que você trouxe para a tua vida pessoal e profissional? E também dentro da antropologia, né? Como uma definição aqui, é um campo vital das ciências humanas que busca entender as origens e particularidades dos seres humanos de forma ampla e holística. É uma vertente das ciências sociais focada no estudo profundo do ser humano e da sua gênese. Que ser humano é esse que você conheceu por meio da antropologia? É um ser humano diferente de mim, né? Então a antropologia te dá a ferramenta para exatamente para trabalhar com essa alteridade, né? Então a antropologia é a primeira ciência que tem um conjunto de técnicas para observação do outro, né? Então você tenta sair de si mesmo, encontrar o outro, procurar a lógica do pensamento do outro. A antropologia fornece esse arsenal de técnicas, né?
E quanto mais eu estudava o outro, mais eu me dava conta dessa diferença, né, que separa a gente, as pessoas, a sociedade, essa visão de mundo. E eu acho que são diferenças, para mim, né, existe uma área onde todos nós podemos trabalhar juntos, né, politicamente, eu digo, mas também respeitar muito essa diferença e saber sempre do meu local de fala, né, de onde eu falo, né. Eu tinha uma diarista que trabalhava na minha casa, que arrumava minha casa uma vez por semana, né. Eu tinha carro próprio, eu morava na Zona Oeste, eu sou branco, né, e ela me falou: puxa, mas você fala desde o lugar do privilégio. O seu local de fala é o local do privilégio, né? Eu falei, é mesmo, né? E para mim aquilo caiu que nem um tijolo na cabeça. Eu falei assim, é e sempre foi, né? Mesmo quando eu trabalhava entre os grupos indígenas, eu tinha certeza que eu era completamente diferente. Mas eu achava que essa alteridade existia mais lá, né? E quando você volta para São Paulo, você faz parte da sociedade, né? Mas qual é o seu lugar nessa sociedade, né? Então é uma diferença irremediável, eu acho, né? Então assim, o que é que você aprendeu? Os índios te ensinaram a ser mais humano? Não, eles me ensinaram como eles são humanos, né? Mas eu não sei se eu me tornei uma pessoa melhor assim. Eu me tornei uma pessoa melhor na escuta. Eu posso procurar entender eles, posso compreender a lógica, mas eu seria muita arrogância minha dizer assim, "Não, eu cresci como ser humano, né? Eu tenho uma visão do todo, né? Eu me incorporei naquela cultura. Imagine se eu ia poder me incorporar naquela cultura. Eu não sei andar na mata, eu não sei pescar, eu não sei dirigir uma canoa, eu não sei jogar bem futebol, né? Na época nem café eu gostava de tomar, eu era horrível, né? Como eu ia me integrar, né? Impossível, né? Então, mas eu tinha bem a noção de quem eu era, o que eu podia fazer, né? Então eu era uma pessoa, era um cara filho único de apartamento que morava na zona oeste paulistana, mas eu sabia fazer alguma coisa. Eu sabia ouvir, eu tinha uma paciência desgraçada, eu me interessava muito pelas histórias que eles contavam, né? Então isso para mim foi muito útil, né? Essa capacidade de registrar. Habib, posso aproveitar? Opa, por Toral, favor. você me contou uma história uma vez que ficou muito na minha cabeça. Na verdade, tem várias coisas que eu estou pensando aqui, né? Primeiro, que é a nossa relação de semelhança em algumas coisas com as tribos que você acabou de comentar. Você falou da relação delas, da afetividade, vamos dizer, com a terra. Obviamente que a gente está falando de uma questão religiosa, de uma visão de ver a vida, mas você me falou, Toral, no começo, contou aqui pra gente, que você estava ficando, vamos dizer, cheio de coisa, entre aspas, quase como aqueles, não é um caramujo, né? Mas que anda com as costas cheias de coisa, não é? E eu acho que nós três aqui a gente tem esse perfil. Infelizmente aqui eu não estou com lugar para colocar uma estante de livros. Mas acho que nós três aqui estamos na mesma, porque já existe o Kindle, já tem todos esses livros da maneira digital, mas a gente ainda se apega a algumas coisas. Só queria fazer esse paralelo aqui, brincando com isso. Mas, Toral, você me contou uma história uma vez que eu achei muito bela, de quando eu acho que eu vi no seu Instagram, eu acho que eram alguns cortes de você andando num avião de pequeno porte para ir lá, acho que eu acho que era para o Xingu, e você levou a sua filha para fazer o contato com as tribos também, que você ia apresentar É, ela na tribo. ela está aqui. Pô, por favor, apresenta ela aí, Toral. E Não, ela... não, não, ela está trabalhando. Então, perfeito. Mas você me contou essa história É, também, ficou muito na minha cabeça, porque eu achei muito bacana. Você é, pode contar um pouco? É que ela tá, coincidentemente também ela é antropóloga, ela trabalha com ciências sociais, ela é cientista social, ela trabalha com antropologia, mas ela não trabalha com antropologia indígena, não faz etnologia, ela é diferente, ela está no outro ramo, né? Mas a minha mulher também é antropóloga, né? E ela trabalha com culinária, então a gente é uma família de antropólogos, e foi na faculdade de antropologia que eu conheci a minha mulher, então todos nós somos cria, né, do departamento de antropologia. Mas o que eu queria dizer para você, Gabriel, é uma coisa engraçada, porque a primeira vez que eu cheguei na Ilha do Bananal, né, você chegava em Gurupi, e se você chegava na época do inverno, você só podia ir de barco, né, ou de voadeira, ou de avião, numa região muito alagada, Varjão, né? E quando não tinha barco, voadeira, ou quando você não sabia que tinha alguém, você ia até metade do caminho, até Formoso do Araguaia. Formoso do Araguaia você pegava uma voadeira, ia pelos, tipo alagado, né?
Varjão, né? Chama Varjão, né? Porque era úmido, era molhado. Isso na década de 70, 80. Agora, corta hoje, 2010, 2020, não tem mais isso. É tudo estrada de chão, poeirão. Então, uma coisa que eu vi acontecer debaixo do meu nariz nesses 30 anos é o aquecimento global. Isso eu vi. Então, a, eu vi como mudou muito a relação dos povos de língua carajá, como falei para vocês, com o meio ambiente, né? Mudou demais, porque essa região, por exemplo, que fica a leste da Ilha do Bananal, foi apropriada por lavouras de arroz, então eles metiam manilhas imensas, noite e dia, no Rio Javaés, e tiravam essa água do Rio Javaés para inundar as plantações de arroz, chamava o Projeto Rio Formoso. Isso sem nenhum projeto de impacto ambiental, estudo de impacto, relatório de mitigação de impacto, nada, não tinha nada, né? Então, o que eu vi nesses 30 anos no estado do Tocantins e no Mato Grosso foi um assalto ao meio ambiente, né? Não só retirou-se a água, porque se você retira a água, você tira a água que inundava. A Ilha do Bananal é uma bacia, né? Então, na época do inverno, ela se enchia de água. Mas quando você tira a água, que deveria inundar a Ilha do Bananal, né? Então não tem mais as lagoas, os recursos hídricos, tudo muda, né? Então o que eu vi nessa época foi uma agressão terrível ao meio ambiente, com praticamente esse furto da água, né, que aconteceu, e também a destruição por queimadas de uma região maravilhosa, que era o norte do Mato Grosso, uma região de floresta, médio e alto curso do Rio Tapirapé, Peixoto de Azevedo. Tudo isso foi destruído pelas queimadas, pela exploração inescrupulosa de garimpeiros, pela ocupação de terras de reservas naturais, pelo desrespeito a legislação ambiental, né? E tudo isso continua hoje em dia, né, sendo praticado. Agora, entre os livros que você escreveu, vários, né? Os brasileiros, holandeses, Alma que Saiu do Corpo, me chama a atenção uma biografia. Você é um artista, né? Escreveu a biografia de um artista, né? Filho do Norte, Gonçalves Dias, o poeta do Brasil. Foi difícil falar de um artista sendo um artista? Olha, foi mais difícil falar de um indigenista amador sendo antropólogo, né? Porque eu não sabia que Gonçalves Dias trabalhou muito tempo como coletor de peças para o Museu Nacional. Ele também trabalhou como inspetor das escolas indígenas do Rio Negro, do Amazonas. Ele tem uma ligação muito grande com os povos indígenas e é um poeta romântico, né? Não sei se vocês conhecem as obras dele, mas estão muito distantes da realidade, né? Não é, ele trabalhava num período esteticamente chamado de idealismo, desculpa, do romantismo, né? E esse romantismo que ele praticava transformava o índio numa espécie de cavaleiro medieval. Então ele tinha noções de honra, eh, né, de glória, de dever, que não tinha nada a ver com o pensamento indígena, mas tem mais a ver com o cavaleiro medieval. Então, ele é como um cavaleiro medieval preso dentro de uma pele indígena, né? Então, essa falsificação da etnologia indígena, dos dados, sempre me afastou de Gonçalves Dias. Então, antes de começar a fazer a biografia de Gonçalves Dias, eu não gostava de Gonçalves Dias. Eu achava aquilo um horror, eu achava que o romantismo, o chamado indigenismo romântico, né, afastou a nação brasileira da compreensão dos problemas reais dos grupos indígenas, né? Então eu tinha uma prevenção muito forte, né, contra o indigenismo romântico. Mas à medida que eu me aproximava do homem Gonçalves Dias, né, que tinha uma mãe que era indígena, tinha ascendência indígena, né, eu fui me apaixonando por ele e pela linguagem estética do seu tempo, né? É interessante, o indigenismo romântico, sim, como você falou, ele tende ao universalismo, né, do ponto de vista humano, né? Ele quer resgatar uma identidade idealizada, claro, porque é inexistente, né, comum a todas as pessoas, baseada em características ocidentais, né, da história ocidental. Mas era uma tentativa de fazer do indígena um mito universal e dizer que nós também temos o nosso medieval, né? Nós também temos uma história própria. E Gonçalves Dias é um homem
incrível, porque ele viveu 40 anos aproximadamente, né? E ele tem 41, se eu não me engano, e ele tem uma produção, né, na área de poesia, crítica, teatral, política, como jornalista, como autor de teatro, poeta traduzido em muitas línguas. Eu acho que ele é, sem dúvida alguma, o maior poeta do Brasil, né? Se você usa o critério lembrança, né? Ele é o poeta mais lembrado, os versos dele estão em toda parte, estão no hino nacional, né? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, né? A luta, né? A vida é luta renhida, que aos fortes abate, que aos fracos abate, que aos fortes exalta, né? E era um mulherengo de primeira marca, né? Era um homem, ele tinha 1,50 m, era um homem de pequena estatura baixa, né? Mas era um tormento para as mulheres. As mulheres se apaixonavam por ele. Ele era muito engraçado. Eu me lembro, Machado de Assis estava num jornal carioca e Machado de Assis descreve a chegada de Gonçalves Dias na redação. E ele diz: de repente chegou um homem magro, pequeno, elétrico, né, muito ocorrente, como se diz em espanhol, muito, que falava muita piada, era Gonçalves Dias. E ele, Machado de Assis, ficou muito emocionado de se ver em pessoa junto com Gonçalves Dias, né? E então Gonçalves Dias tem uma reserva para a gente, essas inúmeras identidades, né? E essa face dele de ser mulherengo, conquistador, engraçado, né? E ao mesmo tempo um homem absolutamente voltado para a paixão da vida dele, que é a Ana Amélia, né? E ele nunca supera essa grande paixão. É como se ele tivesse uma propensão à depressão, né? Assim, a estética dele é depressiva. A estética dele, isso eu já falei para o Rafael, para o Gabriel na aula, né? Você lembra a estética do romantismo, né? O romântico nunca consegue aquilo que ele almeja. Então, na verdade, a vida para ele é um tormento. E a única forma dele se libertar desse tormento é através da morte. Então, a morte é para eles uma libertação. Então, existe vida na morte, né? Porque através da morte você se liberta de uma condição de negação, que é você não poder viver sua vida de acordo com aquilo que você considera bom, agradável, justo para você, né? Então é como se ele procurasse a vida toda esse lugar da infelicidade, né? Quando ele tem a oportunidade de ficar com a Ana Amélia, ele não aceita, né? Ele busca a infelicidade. E aí, como no fundo, a morte vem como uma espécie de bálsamo, um alívio. Mas entender a lógica do personagem é um pouco uma... Não é antropologia, porque a antropologia se dedica ao estudo de sociedade, mas é uma pesquisa em psicologia individual que tem muitos elementos da antropologia, né, para você entender a lógica, os valores, mesmo sendo de ascendência indígena, ele nunca toma uma posição a favor dos índios deliberada. Ao contrário, a posição dele é sempre dúbia. Às vezes ele se vê como branco, às vezes ele se vê como índio. Mas ele, como todos nós, ele é cheio de contradições, ele mente, ele é hipócrita, ele é, enfim, como qualquer um de nós aqui presentes nessa discussão, né? Ele é absolutamente normal. Eu quero fazer propaganda, né? Imagina. Ah, E, pô. Ótimo, e esse O Isso aí Filho não do li ainda, Norte então. é um livro que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha feito uma biografia, né? Eu achava um gênero que ia me amarrar muito, eu estava sempre preso a um roteiro pré-determinado, mas ao contrário, a gente é tão contraditório, né? Todos nós somos tão contraditórios, né? Fazemos coisas incríveis e fazemos coisas super mesquinhas, né? Pensamos coisas super generosas e somos super egoístas, né? Você fala de Deus, da humanidade, e destrata o mendigo que está na esquina, né? E fecha a porta do cara no farol, fecha o vidro. Então, nós somos horríveis, né? Nós somos humanos. Se você pensar assim, mas os indígenas são diferentes, eles são exatamente como nós. É Não isso. tem muita diferença. Todos somos assim, né? E Não, aí você se aproximar do personagem do Gonçalves Dias, para mim foi uma aula. fantástico, sensacional. E ele é tão produtivo, você fica com um complexo, né? Fala assim, pô, o cara morreu com 40 anos, fez tudo o que ele fez, e eu tô aqui com 66, não fiz nem metade, né?
E, Tural, assim, se desse eu poder ficar falando horas aqui com você, Tural. Estamos na nossa hora. Estamos na nossa hora, Tural. Eu lembrei recentemente, terminei de assistir o filme A Última Sessão de Freud, e ele fala exatamente isso. Quando o Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, eles estão nesse filme que é, né? Não sabe se teve essa conversa ou não, obviamente, mas ele fala exatamente isso. Pô, mas isso é muito contraditório. Ele falou, pô, eu sou humano. É, Então, é exatamente isso. A contradição faz parte de nós humanos. Conversar com você é sempre bom, viu, Toral? obrigado, obrigado. É sempre uma aula. E eu queria saber, Toral, qual o maior desafio quando você está escrevendo seus quadrinhos ali? Porque quando eu vejo você, você tem muitas ideias na cabeça. Eu imagino que fechar em uma só não deve ser muito fácil. Mas mesmo assim você consegue fazer isso de uma maneira muito bem quando está tratando seus quadrinhos. Eu queria saber de É, onde que vem toda essa inspiração. o maior adversário é o tempo, porque cada página dessa, assim, às vezes tem 2, 3, 4 dias desenhando uma página, né? Então tudo bem, mas quando você pensa que você tem 120 para fazer ainda, né? Então é um exercício de sangue frio, né? Você fala assim, vai dar certo, né? Quer dizer, se eu não morrer, cansa no meio da história, vai dar certo, né? Mas então tem que ter esse sangue frio de saber que, no fundo, as coisas vão dar certo, o seu trabalho vai ficar legal, né? Então não adianta você brigar com você, brigar com o tempo. Então, o maior adversário que eu tenho é a minha ansiedade, né? De querer acabar logo, querer que fique bom, querer que eu seja reconhecido, né? E às vezes as coisas não acontecem como você quer fazer, como você pensa que vai suceder, né? É lutar contra a ansiedade. Para uma época que o tempo é tão fracionado, as coisas duram segundos, né? É você fazer uma coisa de longa duração. E é isso que se eu pudesse dar uma mensagem, então seria essa, fazer coisas projetos de longa duração. É isso aí, Toral. Toral, e a última coisa que eu lembrei, para mim ficou o tempo todo na minha cabeça durante essa nossa conversa, que era o texto que você passou para a gente na aula, que era a obra-prima ignorada. Ah, sim, do Balzac. É, Balzac, E olha, é, Toral, você foi muito generoso quando chamou de avião, que você pegava na década de 70 para ir para essas áreas aí do Centro-Oeste, talvez do Norte do Brasil, que eram monomotores ali, que, pelo amor de sim, Deus, escrever um pouco sobre isso. sim, sim, Então, eu sim. imagino, né, os apertos que você passou lá. E olha, Toral, o Filó é nosso, né? Sempre tiver coisa boa para contar, é só chegar, não precisa nem avisar, é só chegar. Obrigado, Toral. Joia, Grande tá honra ter bom, você aqui. valeu muito. Valeu, Toral. Obrigado. Hoje tivemos então André Amaral de Toral, ele é um historiador, antropólogo, quadrinista e ilustrador brasileiro aqui no Filó. E como é que a gente se despede então, Habib? É isso aí, pessoal. Não deixa de seguir a gente lá no @Filol Podcast, no Instagram e no LinkedIn. É isso aí, Habib. Isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo Tchau, Filó tchau. Podcast da Conexão.